Olá pessoal, eu sou o Ricardo Sardinha e é uma alegria imensa estar com vocês. E nós vamos hoje falar um pouquinho sobre esse nosso grande personagem do mês, que é esse espírito tão querido que é Jesus de Nazaré. Então hoje a gente vai fazer aqui a palestra chamada Jesus nas Canções, que ela tem um tema, mas que será conduzido basicamente através das canções que falam sobre ele. Então eu já vou trazer aqui para a tela o slide e a gente vai começar logo com uma canção que eu presumo que seja bastante conhecida de todos, de James Marotta, chamada Noite Igual. Noite igual não haverá nesse mundo, e o céu não brilhará outra vez igual. Dia de festa sideral, anjos cantando, é Natal, nasceu o Cristo, o Mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção. Te damos graça, ó Mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia que vem, junto com o sol, trazendo a paz e a esperança de ter outra noite igual. Bom, então a gente começa a nossa conversa hoje pela famosíssima pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec está abrindo, a terceira parte, que é referente às leis morais, e ele faz uma pergunta aos espíritos, que é essa que está aqui. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, ou seja, para ser o nosso exemplo, para ser a referência moral? E muitos já viram essa pergunta e muitos, digamos assim, sabem a resposta, mas muitos não sabem a resposta completa. Como assim? Muitos respondem Jesus, não é isso? Mas será que é só isso a resposta? Olha o que está no original em francês. Voyez Jesus. Ou seja, vede Jesus. Ele dá a sugestão, olha só, observe esse personagem, observem essa pessoa, observem esse exemplo. E tem um comentário muito importante que o Kardec faz logo após essa resposta, que muitos ignoram. E olha o que ele diz. Para o homem, ou seja, para nós,
Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode pretender na Terra. E olha como essa frase é importante. Por quê? Quando a gente fala em Jesus, a gente imagina uma coisa extremamente distante. E, de fato, do ponto de vista evolutivo, é um espírito, né, que está alguns bilhões de anos na nossa frente. Mas o que ele diz é o seguinte, do ponto de vista moral, o que Jesus fez que nós não podemos fazer? Muitas vezes, né, se olha Jesus por conta de milagres, dos supostos milagres, que o próprio Kardec muitas vezes refuta, né, como a gente vê em A Gênese, mas a parte moral, que é onde a doutrina espírita está focada, tudo que está ali nós podemos fazer. Se nós não fazemos, é por conta das nossas imperfeições. Então a pergunta que a gente já começa é entender quem é esse personagem que eu gosto de lembrar, sempre foi tratado por Allan Kardec como Jesus de Nazaré. Né? Então existe uma canção da minha querida amiga Ana Cláudia Bittencourt que diz assim: ouvi dizer que precisamos saber quem é Jesus. Jesus. Ouvi contar por entre as ondas do mar histórias de pescadores, homens tão sonhadores, que um certo homem de olhar sereno lançava ao mundo novo sentimento, e quando falava fazia brilhar seus olhos azuis. Quem é Jesus? Como não saber se ele é o pão da vida? Como não saber se ele é o sal da terra? Como disfarçar diante do seu olhar profundo? Como se ele é a luz do mundo? Como não saber se ele é o pão da vida? Como não saber se ele é o sal da terra? Como disfarçar diante do seu olhar profundo? Como se ele é a luz do mundo? Como se ele é a luz do mundo? Então ela faz, né, menção a essa luz do mundo que veio nos trazer, né, ótimas notícias, como a gente sabe muito bem, e que veio, acima de tudo, mesmo com todo o amor que ele demonstrou, né, esses ensinamentos do amor e do perdão, de mostrar que Deus é um Pai, né? Não é um Deus para ser temido, e é o Deus de todos. Que não existe um povo escolhido, que não existem, né, preferidos para Deus. Não existe um meu Deus e o seu Deus. Existe o Deus de todos nós, que pode ser adorado das formas mais diversas, cristãs ou não cristãs. Uma coisa que eu gosto de lembrar, gente, muita gente fala que sem Jesus não há salvação. 2/3 do nosso planeta não são cristãos. Será que eles estariam condenados? Será que também não existem outras referências que também podem ser, né, para a cultura deles, para o que eles entendem, para a ética moral deles, muito parecida com a de Jesus? Então, para nós do mundo ocidental, Jesus é a melhor referência e que nós precisamos procurar conhecer cada vez mais. Então, a gente precisava que esse espírito, né, a nossa humanidade caminhou por tanto tempo, com tantas lições,
Em determinado momento, nós estávamos precisando aprender um pouco mais sobre amor, sobre desapego. E eis, então, que ele veio até nós. Né? Veio como pão da vida, como a luz do mundo, com um olhar quente, profundo e com sua solene voz. Veio de mãos vazias e desarmadas, sem escudos nem espadas, só amor por todos nós. As noites sem estrelas, ele ilumina. As nuvens mais escuras, ele desfaz. Veio, agitou a nossa alma, tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Para acalmar os aflitos e incomodar os acomodados, ele veio. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente, profundo e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, sem escudos nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Então, o nosso planeta teve a oportunidade de viver por 30 e poucos anos na convivência desse espírito tão especial, que em tão pouco tempo fez uma chave na evolução da humanidade, redirecionando o nosso aprendizado. E nós, o quanto que nós, né, estamos disso tudo, né? E aí eu vou lembrar de um trecho muito importante da vinda de Jesus, que na verdade, segundo os historiadores, os especialistas no assunto, e eu particularmente, né, seguindo a recomendação kardeciana de sempre respeitar as ciências, eu gosto muito de ver o que os historiadores falam, e o Sermão do Monte foi um momento muito especial, que na verdade é uma coletânea de ditos. E essa canção, ela resume, né, como se fosse alguém ali, diante de Jesus. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Sua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. E eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi
teu falar me encanto, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou, eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou, eis-me aqui, minha dor serenou. E assim se passaram mais de 2000 anos e aqui nós estamos ainda, né? Tentando aprender, tentando entender tantas e tantas lições que foram trazidas. E essa canção do Eduardo Barreto traz para nós um pouco de como se fôssemos nós, conversando com Jesus, ainda na nossa insegurança. Jesus, tanto tempo já se passou e ainda estamos aqui a repetir velhas lições em nosso olhar, a mesma dor. Jesus, hoje ainda no monte estás, esperando por nós, e a tua voz ainda está no ar, perfuma a imensidão. Mestre divino, acende em nós a imensa luz do teu sublime amor. Jesus, nossos passos ainda estão 2000 anos atrás e ainda não sabemos onde ir e o que fazer de ti. Mestre divino, nos ensina a viver e em ti encontrar a paz, eterna nos ensina a viver e em ti encontrar a paz, eterna paz. E Jesus, quando esteve aqui conosco, né,
quanto que ele foi acessível, e a sua vinda aqui para todos nós, mais do que tudo, foi um convite. Foi um chamado para nos juntarmos a ele, né, nesse mundo novo que está sendo construído, que deve ser construído, um mundo de inclusão, um mundo de respeito ao próximo, da forma como ele é. E aí eu trago essa canção de Marielza Tiscati, que diz assim: então ele veio e disse, já é hora de seguir, e indicou um caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos, e quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse, confie em mim. E então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra-mãe que nos abriga por seu amor. Haveremos de amar. E ao final da luta, ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai no hino. Então dirá, eis os teus filhos, enfim, em paz. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Ninguém resiste ao seu chamado. E nós atendemos esse chamado e procuramos Jesus, né? Normalmente a gente procura Jesus, procura as referências desse personagem. Onde encontrar Jesus, né? E aí existe, né, a força do pensamento. Kardec nos mostra, né, os espíritos falam sobre o quanto o pensamento tem poder. Quando nós pensamos em alguém muito querido, como nós nos sentimos bem. E quando nós pensamos em Jesus, né? Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente, o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro.
transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, e meu sorriso não demora espontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Papá bandá, papá bandê. E ainda falando sobre essa procura, né? E onde a gente pode encontrar Jesus nos dias de hoje, à nossa volta? E aí tem essa canção. Que diz assim: Senhor, anseio por te encontrar e conversar contigo, dizer do que penso e sofro, por isso ensina-me a te ver em cada instante do dia, em cada face que eu encontrar, em cada olhar dirigido a mim, em cada voz que eu escutar, e no aperto das mãos, no vento que toca minha face, na água que serve, no sol que aquece, na noite que silencia. Senhor, anseio por te encontrar e conversar contigo, dizer do que penso e sofro, por isso ensina-me a te ver em cada instante do dia, em cada face que eu encontrar, em cada olhar dirigido a mim, em cada voz que eu escutar, e no aperto das mãos, no vento que toca minha face, na água que serve, no sol que aquece, na noite que silencia, pois tu és minha paz, pois tu és minha paz. E no aperto das mãos, no vento que toca minha face, na água que serve, no sol que aquece, na noite que silencia, Jesus, Jesus. Então, a gente pode encontrar Jesus, pois na verdade a representação maior não está necessariamente na pessoa de Jesus, mas o que nós aprendemos, né, o que nós crescemos com os ensinamentos dele. E aí, observe, né, Jesus, quando esteve aqui, foi extremamente acessível, né?
Nunca teve necessidade de marcar um horário para falar com ele. Todo mundo chegava, eu imagino ele chegando em casa exausto, todo mundo tocava e ele atendia a todos sem nenhum tipo de distinção. Né? E entre nós e Jesus existe uma distância evolutiva, né? Extrema, imensa. Mas será enquanto espírito, alma para alma? Será que existe essa distância? Será que não somos nós que damos essa distância para ele? E nessa canção, o nosso querido Alan Filho, ele mostra em quantas e quantas formas nós nos referimos a Jesus, sempre o colocando para longe. Esquecendo que, acima de tudo, ele é um irmão muito querido. Ele quer ser chamado, pasmem, meus senhores, de você e não de Senhor. Rabi, mestre da luz, chamado Jesus, Rei dos judeus, filho de Davi, Cristo Redentor, emissário do amor, Cordeiro de Deus. Assim o mundo conhece teu nome, assim eu, homem, tento te encontrar. Falta-me vê-lo, além de um modelo, falta-me tê-lo. Rabi, mestre da luz, chamado Jesus, Rei dos judeus, filho de Davi, Cristo Redentor, emissário do amor, Cordeiro de Deus. Assim o mundo conhece teu nome, assim eu, homem, tento te encontrar. Falta-me vê-lo, além de um modelo, falta-me tê-lo como um irmão, como um irmão. E aí, né, quando a gente fala em Jesus, querendo esse amigo tão querido, o que a gente pode fazer para agradar esse amigo? Quando a gente tem aquele amigão de verdade, ele faz aniversário, você liga para ele ou você manda uma mensagem lá pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, onde seja. Né? Quando é aquele amigão mesmo, você faz questão de ligar, porque ele ouça a sua voz, né? Para saber se ele está bem. Um amigo de verdade, né, você procura dar o seu melhor. E qual é o melhor que nós podemos dar a Jesus? Será que é falar o seu nome, cantar o seu nome o dia inteiro? Passar o dia em oração? Decorar todos os versículos da Bíblia ou todo o Evangelho segundo o Espiritismo? Essa dica ele nos deu. Está lá nas tradições de João, né? Que ele disse assim: eu tive fome e deste-me de comer. Eu estava nu e vestiste-me. Eu não tinha casa e abrigaste-me. Já deve ter visto essa passagem, né? E os discípulos perguntaram, como assim? Quando foi que nós estivemos com fome e demos de comer, estivemos nus e te vestimos? E ele diz, em verdade vos digo, que sempre que o fizerdes a um destes mais pequeninos, a mim o fará. E esses pequeninos, gente, estão à nossa volta o tempo inteiro.
pelas ruas, né? A gente muitas vezes tropeça neles e nem percebe que eles estão ali implorando, né, por um mínimo do nosso olhar, da nossa solidariedade, do nosso amor. E aí eu trago uma canção do Alan Filho, que realmente é muito forte, e muitas vezes eu me emociono quando eu canto, mas que nós saibamos olhar para nós mesmos o que temos feito, né, com relação a isso. E ela é assim. Pés descalços, mãos marcadas, moradores nas calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Essa música é forte, né? E a gente, é muito bom a gente ter amigos, né? A gente tem aquele amigo que chega nas horas mais difíceis, a gente sabe que pode contar com ele. E nós sabemos que todos nós temos as nossas horas difíceis. Então, baseado num poema de Alta de Souza, a gente traz aqui uma belíssima canção, né, que foi musicada pelo Luiz Pedro Silva Paulo. Se chama Jesus Contigo. E é para essas horas de dificuldade, né? Se tens fé, não te aflija a noite escura, ao coração que a lágrima domina. Ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz risonha e pura,
acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos sob a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, e envolvendo-te em santa primavera, o Mestre, o amado, seguirá contigo. Seguirá contigo. Se tens fé. E além de lembrar dessa figura, dessa presença ao nosso lado, né? Que muitas vezes, gente, não precisa ser necessariamente Jesus, né? Mas os bons espíritos que podem estar representando nesses momentos de dor, de tristeza, a gente pense neles para que peça esse abraço, esse conforto. Mas muitas vezes o recado foi dado pelo próprio Jesus, das nossas dificuldades, né? E isso estão aqui nessa canção, a voz do Mestre, que nos mostram o quanto ele já nos disse que possa acalmar, né? Que possa nos fazer um pouco mais tranquilos. E ela diz assim: quando a sombra da noite cobrir os teus sonhos e a dor fizer morada em teu coração, de mais alto vibra ainda a voz do Mestre Divino. É suave o jugo e leve o meu fardo, e de amar uns aos outros como eu vos amei, os aflitos e cansados, vinde a mim e vos aliviarei. Quando a sombra da noite cobrir os teus sonhos e a dor fizer morada em teu coração, de mais alto vibra ainda a voz do Mestre Divino. É suave o jugo e leve o meu fardo, e de amar uns aos outros como eu vos amei, os aflitos e cansados, vinde a mim e vos aliviarei, os aflitos
Então, para a gente encerrar, já que a gente está falando tanto em Natal, né? Uma canção das mais belas de Eduardo Barreto, para mim, que se chama Natal o Ano Inteiro. E ela também tem recados muito importantes para nós todos. Ela é assim. Se o coração hoje quer festejar, é hora de ouvir o silêncio e pensar o que tenho dado, como tenho amado, quanto já fiz perdoar. Tudo é canção nesse dia de luz, que fale mais fundo o sentido da cruz, que me serve o quinhão se a miséria demais rondando a minha paz. Se brilha o sol e há flores no caminho, posso ainda assim dividir, compreender, consolar e servir. E onde existir gente triste a chorar, ali mais que nunca é preciso cantar, abraçar esse irmão e sorrindo dizer: amigo, amor, você. Se brilha o sol e há flores no caminho, posso ainda assim dividir, compreender, consolar e servir. E onde existir gente triste a chorar, ali mais que nunca é preciso cantar, abraçar esse irmão e sorrindo dizer: amigo, amo você. Amigo, amo você. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para trazer para vocês, tá? Deixando aqui o nosso abraço, o nosso carinho e que a paz do nosso querido mestre esteja sempre em nossos corações. Grande abraço, fiquem com Deus.